Os fundos imobiliários voltaram a cair e desde abril que começaram as quedas tanto das ações quanto dos fundos imobiliários, os fundos imobiliários já estão amargando uma queda aí de 3%. E pode parecer que isso aqui é pouco, né? Porque quando você olha o Ibovespa, a gente pega o mesmo período de tempo lá, dia 20 de abril aproximadamente, olha lá, caiu 10%, né? Tivemos aqui um fundo do posto 15%. Você fala assim, não, o IFIX saiu pouquinho, só 3%. 3% é bem menos do que os 10%, então tá tudo certo. E na verdade, sendo bem sincero com você, uma volatilidade de 3% no IFIX assim em pouco tempo é tão notória quanto uma volatilidade de 10% no Ibovespa. Os fundos imobiliários, eles são realmente menos voláteis, isso já foi comprovado várias e várias vezes. Vou até deixar um print aqui atualizado desse último mês agora da volatilidade em comparação do IFIX com o Ibov. Você vê que o IFIX você tem muito menos risco do que o Ibov e inclusive volatilidade muito menor. Inclusive essa volatilidade chega a ser mais do que 3 vezes menor. Ou seja, uma volatilidade de 3% aqui no IFIX daria mais ou menos aí uns 9, 10% no Ibovespa mesmo. É mais ou menos esse padrão. Quando volatiza 1% para baixo, 1% para cima, é coisa de mercado, mas quando desce acima de 2,5%, 3%, tem alguma coisa que está acontecendo e a gente já sabe o que é que está acontecendo, né? Não é segredo para ninguém o que está acontecendo com a conjuntura econômica brasileira. A gente viu de novo o Renda Mais aí batendo o seu 7,3%, semana passada estava 7,37%, agora caiu um pouquinho para 7,18%. Se a gente pega o IPCA+, aí, 2032 já está em 8,13%. Tava mais semana passada, inclusive, e a gente vê os títulos se recuperando nas taxas, que ainda estão altas pra caramba, a gente consegue ver vários fundos imobiliários ainda muito descontados. E aí uma das coisas que a galera que gosta de uma carteira de renda, não necessariamente para aposentar ainda, mas que gosta de uma carteira de renda para prover um fluxo mensal de qualidade, e você com esse fluxo mensal conseguir aumentar a sua TIR da carteira, que é a taxa interna de retorno, e ter possibilidade de aportes no momento em que, pô, Léo, eu já não tenho mais caixa de oportunidade, não tenho mais reserva de oportunidade, eu não tenho mais dinheiro para aportar, Léo. E a gente tem aí eleições para frente e tal, né? Pode ser que apareça mais oportunidades ainda. O fluxo de caixa da sua carteira, seja com dividendos de ações, seja com dividendos de ETFs, exterior, estoques, seja com fundos imobiliários, esse fluxo de caixa te provê essa capacidade de aporte maior em momentos de oportunidade, né? Quando você vê, por exemplo, aí VEG a R$30, se você não tem dinheiro, você fica olhando isso, só observando. Quando você vê Itaú, YouTube 4 a R$30, você não tem dinheiro, você fica só olhando. Agora, quando você não tem dinheiro, mas tem um fluxo de caixa mensal, isso aumenta não só a TIR da sua carteira, quanto também a possibilidade de aproveitar de oportunidades, que é o que a gente chama de custo de oportunidade. Eu tava fazendo um cálculo, inclusive, da rentabilidade da carteira do meu irmão, e a gente tá, graças a Deus agora, nos passos finais do consolidador aí da Ward, e a gente já tá usando a carteira do meu irmão como exemplo ali, que é uma carteira de menos tempo, né? Só pra diminuir a complexidade do consolidador. E aí, a gente tá fazendo os cálculos, que vai ser loucura, viu? Ali você vai ter um consolidador completo, meu amigo, vocês vão ficar de cara. E aí eu cheguei nessa tabelinha aqui, ó, que tava comparando a rentabilidade dos fundos imobiliários dele nos últimos 12 meses. Na verdade, até aqui na última coluninha você consegue ver quanto tempo tem que ele tá com esses fundos imobiliários. Você vai aparecer isso na sua carteira de consolidador também, vai ficar brabo pra caramba, né? Não tem, é uma coisa tão simples, né, que não tem, mas isso muda muito o como você enxerga para aquele rendimento. E se você der uma observada, tem a rentabilidade do retorno absoluto, né, que é a performance, o retorno total, que é dividendos mais valorização, e tem a TIR. Por que que muda a TIR, né? E você consegue perceber que no caso do meu irmão foi muito bom o exemplo, porque tem mais ou menos 12 meses que ele tá com esses ativos na carteira. E você consegue ver que o retorno absoluto, ele não é a mesma coisa da TIR. Mesmo a TIR sendo anualizada, né, e teoricamente tem que estar parecido, não é. Por quê? Porque a TIR é o modelo correto de rentabilidade dos seus ativos, onde, se você olhar só para o retorno absoluto, você vai subestimar muito o rendimento daqueles ativos que te dão um fluxo de caixa recorrente. Por exemplo, uma empresa trimestral, que te paga trimestralmente falando, ela fica prejudicada, se você for olhar o retorno absoluto, do que aquela empresa que te paga uma vez no ano só. Quer ver? Olha um exemplo aqui, só para você já ir se acostumando aí com a qualidade que vai ser o consolidador da Ward. E isso aqui é muito importante também para eu te explicar sobre fundos imobiliários. Imagine essas duas empresas aqui, ó. Vamos pegar Caixa Seguridade e vamos pegar Sapri, melhor, Sapri 11 aqui, beleza? Pegamos essas duas empresas. O pagamento dessa empresa aqui é trimestral, então tem 4 pagamentos no ano, beleza? E o pagamento da Sanepar é anual. Então tem um fluxo de caixa anual. Ela até anuncia 2 vezes no ano, mas ela paga anual. Então tem uma vez no ano aqui de pagamento. Vamos fazer o seguinte, aqui para ser bem honesto, tá? O pagamento da Caixa de Seguridade aqui vai ser R$1 a cada pagamento. Ou seja, se ela paga 4 vezes no ano, ela vai ter R$4 de dividendo que você vai receber de Caixa de Seguridade. No caso da Sapri 11, vamos fazer a mesma coisa, tá? E vamos colocar como se fosse proporcionais, as duas custassem o mesmo preço, tá? Vamos supor que aqui custa R$10, aqui custa R$10 também, só para ficar didático. Vamos supor que ela
pague R$ 4, só que ela paga só uma vez no ano, né? Então ela também terá R$ 4 no ano. Aí eu te pergunto, onde você teve mais rentabilidade? Onde você teve? Porque se você for olhar para os consolidadores normais, e você que tem uma cabeça só de retorno absoluto, na verdade, se você olha para o retorno total, você já está na frente da maior parte das pessoas, né? Porque a galera só olha a variação. Mas imagina aqui o seguinte, que no final do ano eles chegaram ainda a R$ 10 cada uma. Então todas estão a 0%, beleza? Só que ganharam R$ 4 dividendo as duas. Então o retorno absoluto, né, o retorno total é 40%, concorda? Porque, pô, eu investi 10, retornou 4 em um ano, então 40% de retorno absoluto. Só que, agora presta atenção, isso aqui que é o lindo dos ativos que te fornecem um fluxo de caixa alto. Olha só, se eu te perguntar, o que você prefere, R$ 100 hoje ou R$ 100 daqui um ano, lá pra frente, um ano? Você vai falar, se você me acompanha esse canal aqui, pelo menos aí há mais ou menos uns 10 vídeos, você vai me responder. Não, Léo, eu prefiro R$ 100 hoje. Porque se eu pego R$ 100 hoje, eu coloco isso aqui na taxa Selic e lá, sem risco nenhum, lá no final do ano eu vou ter 114. Então por que eu esperaria um ano para receber 100, sendo que eu posso receber agora e ter 114 lá no final do ano? Pois é, isso aqui mostra uma coisa, um detalhe. O tempo custa dinheiro. Então você esperar um ano para receber R$ 4 custa dinheiro. É melhor você receber esses R$ 4 o quanto antes. Por isso que o fluxo de caixa mais frequente possível aumenta a sua TIR. Por quê? Porque a TIR é uma modalidade de cálculo onde usa o VPL, que é o valor presente líquido, para trazer esse momento que você ganhou o fluxo de caixa lá para o valor inicial. E aí você vê o quanto de rentabilidade você realmente teve. Por isso que nessa tabelinha aqui que eu te mostrei, a rentabilidade do retorno absoluto é 11%, por exemplo, e a TIR é 14%. Porque esses R$ 4 aqui que eu recebi antes, eu coloquei ele para render na Selic, que seja, na taxa de premissa de desconto lá, que a gente vai usar, né? E aí ele virou 4,20. Então perceba, aqui na Sanepar ficou realmente 40%. E a TIR aqui, provavelmente, se for no final do rendimento, a TIR vai ser praticamente isso aí. Só que se eu recebo antes, ó lá, a TIR aqui vai ser 42, entende? Então aqui, nem começamos a falar do top 3 fundos imobiliários ainda, mas já vai um ensinamento aqui para você mas de grande valia. Que se você aprender isso aqui, na verdade você não precisa nem aprender. Se você souber que existe isso e demorar aí 2 meses, 5 meses para poder aprender o que realmente isso significa, cara, você já tá na frente assim, ó, de muita gente. E é justamente isso que eu te proponho aqui no canal, cara. Se você é um cara novo que tá chegando aí, porque a chamada de top 3 fundos imobiliários para agosto é muito boa, né? E você tá curioso para saber quais são os top 3, eu já vou te falar, mas o canal Geração de Dividendos e eu aqui tô dando meu 100%, mais 220% para o Papai do Céu, justamente para te entregar um conteúdo que a galera não ensina nem em curso pago. Isso aqui a galera não te ensina em curso pago, cara. Então se inscreve aqui no canal e se você quiser ir além, aprender comigo de verdade, assim, 6 horas de aula intensa para te ensinar a montar uma carteira com correlação negativa, definir quais são as melhores oportunidades, você vai entender nessas 6 horas de aula como que eu cheguei nesse top 3 fundos imobiliários. Porque eu vim aqui te falar, ó, o top 3 fundos imobiliários é este. Beleza, você vai esperar mês que vem para eu te falar o top 3 fundos imobiliários de novo. E aí mês que vem, A minha intenção é que você saiba fazer seu top 3, pô. Que você seja independente. Que se eu passar um ano você gravar o top 3 fundos imobiliários, você saberá quais são os top 3 fundos imobiliários durante esse ano inteiro, entende? Então é isso que eu quero te preparar nessas 6 horas de aula. E no final, na última aula, eu vou te ensinar a calcular valor intrínseco. Justamente a gente vai utilizar VPL, a gente vai utilizar taxa de premissa para desconto futuro e trazer isso a valor presente. Vai ser absurdo, cara, vai ser absurdo. Se eu fosse você, não perderia. Se inscreve aqui através desse QR Code ou no link da descrição, vai ser gratuito, você não precisa pagar nada. Você não precisa pagar nada. Eu não vou te vender nada nessas aulas, vai ser gratuito mesmo, de verdade, do fundo, não vai... Você vai ver. Dito isso, todo esse disclaimer inicial foi para te falar, cara, aproveite dos fundos imobiliários que estão descontados nesse momento, se na sua carteira cabe. Tem muita gente, por exemplo, que já não cabe na carteira. 50% da carteira já é fundo imobiliário, 70% da carteira já é fundo imobiliário. Talvez não caiba mais fundo imobiliário. Mas se cabe na sua carteira, aproveite esse momento, porque tem muitos fundos imobiliários bem descontados. E você vai travar uma taxa hoje, a um valor que você comprar desse fundo imobiliário, de IPCA mais 10, de IPCA mais 9 em fundo de tijolo, de IPCA mais 12 em fundo de papel. Isso é muita coisa, cara. Isento de imposto de renda, entende? É muita coisa. Depois você vai falar que eu não te avisei. Nossa, mas eu poderia ter aproveitado de fundo imobiliário naquela época, né? Você falando daqui uns 2, 3 anos. Pois é. Eu tô tentando. E olhando aqui os fundos imobiliários da minha carteira, a gente tem vários fundos descontados, né? Pô, a gente tá vendo BTLG aí com VP de 0,94. A gente tá vendo HGLG com PVP de 0,88, né? Cara, tá absurdo isso aqui. HGLG é 147. A gente vê em vários fundos imobiliários. Inclusive, amanhã eu vou gravar o Rumo ao 100K. Normalmente eu gravo o Rumo ao 100K no dia 12, mas no dia 12 a gente estará nessas 3 lives, né? Que vai ser dia 11, 12 e 13. Então não vai ter o Rumo ao 100K na semana que vem. Então, pra não
não ficar muito atrasado, e principalmente porque eu quero aproveitar algumas oportunidades, eu vou gravar o rumo ao 100k para amanhã. Então não perca que amanhã eu vou mexer na carteira de fundos imobiliários e vou mexer na carteira de ações também, viu? Então, dentre os fundos imobiliários que eu já tenho na minha carteira, eu vejo HGLG aqui como algo descontado que eu tenho que investigar. No caso, LVBI, indiretamente para aquisição de HGLG. Eu vejo o PORD ainda muito descontado e vejo o RBRR também descontado. Inclusive, comprei 84, olha só, despencou, né? 75. Aqui eu já quero te atentar para um ponto. Nem tudo que cai é oportunidade, né? Porque o negócio despencou que você vai lá, tem que baixar meu preço médio. A armadilha do preço médio, ela realmente existe e ela pode te enganar, viu? Você querer aportar só nas coisas que caíram para poder baixar seu preço médio e deixar de aportar nas coisas que subiram porque você não quer subir seu preço médio. Esse é o maior erro que você pode fazer. Isso mostra que você não sabe calcular preço teto dos ativos, não sabe definir valor, que inclusive é um dos focos que eu vou te ensinar lá no Projeto Yield. Aqui eu quero começar justamente pelo RBRR, que tem muita gente que tá me perguntando sobre a incorporação que vai ter. A galera não gostou da incorporação que teve no Patielli, né? Teve muito problema. Não problema da gestora, mas problema na hora de calcular o seu preço médio. Tem muita gente falando assim, pô, mas meu preço médio de HGLG é 180. Tá errado. Realmente tá errado, seu cálculo tá errado, tá? 180 foi como a corretora calculou, porque não teve a parte da amortização, que você recebeu 7 e poucos reais lá de amortização. Não teve esse cálculo incluso. Eu ensinei tudo isso aqui nesse vídeo. A incorporação não foi tão boa quanto a gente esperava, mas ainda assim foi melhor do que se você tivesse comprado só HGLG. Então foi bom, né? Seguiu aquilo que a gente realmente queria. A gente só não esperava que a HGLG fosse cair a 147 reais, né? Então, como você comprou o Patielli indiretamente para ter HGLG, o seu retorno também caiu, porque você tá recebendo HGLG, né? E aí a incorporação que vai acontecer com o LVBI vai ser através do patrimonial. Mesma coisa que provavelmente vai acontecer aqui com os fundos da Pátria de High Grade. Então, vou pegar aqui o próprio relatório do RBRR, o último que saiu aí. E aqui embaixo, ó, eu já li esse relatório com você num outro vídeo aí anterior, tá? Se eu não me engano, inclusive o RBRR, se não tava no top 3 fundos imobiliários do mês passado, tava no anterior, que foi quando eu comprei. E aqui ele cita um negocinho, ó. Leia junto comigo, tá? Visão estratégica de fundos High Grade e PCA+. High Grade aqui, né? Teoricamente é para ser tudo High Grade. Ó, seguimos avançando a estratégia na reorganização dos fundos de crédito imobiliário High Grade da gestão da Pátria, que é PSIP, VCJR, RBRR e RPRI. Então, esses 4 fundos aqui são todos da Pátria e a Pátria quer incorporar todos eles, ó. Compartilham características semelhantes, CRIs, high grades indexados IPCA, garantias imobiliárias, blá, 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 blá. Convergência estratégica e um ambiente favorável para um potencial movimento de consolidação, de incorporação, com benefícios relevantes aos investidores, incluindo maior diluição de risco, né? Porque, pô, imagina o cotista aqui do RPRI, que tem uma liquidez muito mais baixa, tem um portfólio muito pequeno. Se ele for incorporado, por exemplo, no RBRR ou no VC, ou incorporar tudo, vai ter um benefício muito grande para ele, porque realmente vai ter uma diluição de risco, ganhos de escala, aumento da liquidez, otimização do custo, vai conseguir cobrar uma taxa de administração menor, né? E vai ter um fundo mais robusto e mais bem posicionado. Inclusive, dentro da própria Pátria, também tem um HCGR, que também é um fundo de papel, e 80% dele é IPCA. Pode ser, inclusive, que também entre nessa incorporação, né? Não sei se ele quer juntar tudo mesmo, mas aparentemente vai ser só esses 4 aqui. E aí uma das grandes dúvidas que os meus alunos tiveram, afinal eles já conseguem fazer análises mais profundas, é: Léo, eu entendi que a incorporação faz sentido e entendi que nas incorporações por valor patrimonial faz muito mais sentido eu comprar aquele que está mais descontado. Qual é aquele que está mais descontado? Se a gente entra aqui no informe mensal estruturado e vê o valor patrimonial por cota, ó, perceba, aqui no caso do VCJR, um patrimonial de 92 e um valor de mercado de 70 reais. O VP tá de 0,7 poucos aí. Quando a gente, aqui eu tô pegando por aqui porque o valor patrimonial tá atualizado aqui no último informe mensal, tá? O último informe mensal saiu aí há poucos dias atrás. O RPRI tem um valor patrimonial de R$ 99,00 e valor de mercado de 74. O RBRR 92 de VP, 75 de mercado. E nós temos aqui o PSIP 91 de VP e 75 de mercado. Eu fiz uma planilhinha aqui só pra gente jogar tudo isso aqui. E eu te explicar, assim como eu expliquei pro aluno, só que lá eu gravei um áudio, né? Expliquei bonitinho. E que eu vou te explicar através de uma planilha. Fica até mais simples pra você entender. Hoje, se a gente compara o VP atual de cada um, eu só peguei aqueles valores e joguei aqui, com o preço de compra do mercado de cada um hoje, você consegue perceber que o mais descontado aqui seria o RPRI. E
Léo, se todos serão trocados a valor patrimonial, é melhor comprar aquele que está mais descontado, porque eu vou ganhar percentual do VP, e esse aqui está descontado, é como se eu comprasse R$ 1,77 e depois vou receber o proporcional a R$ 1, e aqui eu tô comprando R$ 1,83, depois eu vou receber o proporcional, então não faria sentido. Inclusive, se a gente simula que depois o fundo terá uma valorização, o fundo completo, né, juntando todos eles, se ele tiver uma valorização aí para 0,9 de VP, pô, eu teria um ganho aqui muito grande em RPRI e muito grande no VCJR. Teria ganho também no RBRR e no PSIB, porque iriam valorizar, né? Mas você consegue entender que, teoricamente, se eu for olhar só pro patrimonial, pô, faz muito sentido eu pegar esses descontados. E por que, Léo, que você comprou o RBRR mesmo sabendo disso? Aqui agora vem realmente a análise que você tem que fazer. E eu vou fazer ela aqui para você, fiz a sua tarefa de casa, para você conseguir decidir com clareza. Nunca vai ser recomendação de investimento, eu vou te falar o que eu faço. Inclusive amanhã provavelmente eu vou comprar um desses fundos imobiliários aqui, mas eu quero deixar bem claro para você o motivo da decisão. Quando a gente entra aqui nos relatórios de cada um deles, eu quero te mostrar alguns pontos. Como eu já li o relatório com você, eu vou ir pulando aqui, tá? Então aqui a gente consegue ver, no caso do RBRR, tá? Que é inclusive o fundo que eu tenho em carteira. Você consegue ver que ele é um fundo que tem um LTV médio de 49, quanto mais baixo, melhor. A gente tem um IPCA médio aqui de IPCA mais 7,9, né? Isso aqui, sem errar a igreja, você vê que a taxa não é tão alta, ela monetiza mais do que o Tesouro Direto, porque é isento de imposto de renda. Você consegue ver que as concentrações aqui, as maiores, são Leroy, 7,8, né? Uma baita empresa. Banco do Brasil, 7%, baita empresa também, não vai ficar sem pagar, né? O Brookfield aqui, que também é uma boa empresa. Cabreúva, que é um CRI emitido para um galpão logístico, se não me engano. E aí a gente tem outras concentrações menores aqui. Quando a gente vai olhar, inclusive, o LTV desses principais aqui, você compõe, olha o LTV de Cabreúva, olha o LTV de Brookfield, olha o LTV aqui de Leroy. O LTV aqui do Banco do Brasil não foi tão legal, né? Apesar de ser abaixo de 70, mas você consegue perceber que, por ser Banco do Brasil, tá tranquilo, né? E aqui, outro detalhe que eu quero te mostrar é, conta junto comigo quantos CRI, tá? Esse aqui é o primeiro. O último é esse aqui, ó, 99 CRIs, ou seja, muito pulverizado, né? Muito CRI. Se der um probleminha aqui nesse CRI Creditas aqui, ó, pô, não vai sofrer nada ali no fundo, né? Aí ele tem esses 3 fundos imobiliários aqui, que pouquinho, 2,2%, um pouco de RPRI, inclusive, que é da própria gestora, Game 11 e NCRI, tá? Isso aqui é a alocação que já vem sendo diminuída aí bastante depois que a Pátria assumiu, já vem diminuindo bastante a exposição. A intenção é realmente não ter essas exposições, tá? Daí aqui eles têm na watchlist, que é, o que é o watchlist? Eu estou tomando cuidado com esse devedor, porque provavelmente esse devedor vai ter problema. Ou ele vai ficar inadimplente, ou eu vou precisar reestruturar a dívida, ou eu vou perder com marcação a mercado da dívida, se um dia eu for querer vender antes do prazo do vencimento, eu vou ter que vender mais barato, ou vou ter que renegociar a dívida para ele me pagar mais parcelado, enfim. O watchlist nunca é bom, tá? Porque se o CRI é bom mesmo, eu não preciso ficar no watchlist. Aí eu observo, faço o meu trabalho normal, mas não preciso ficar com aquele tremendo cuidado. Então aqui o watchlist é o CRI Landsol, que é operação de antecipação de recebíveis de estoques ligados a 8 loteamentos no interior de São Paulo. Loteamento residencial normalmente tem um pouquinho mais de risco, né? E normalmente são esses que têm mais problemas, incorporação e tal, porque precisa de um fluxo de caixa muito grande por parte da empresa que tá pegando esse dinheiro emprestado, e qualquer alteração durante esse intervalo, pô, um loteamento demora para ser organizado, desenvolvido e vendido. Por mais que ele organize, recorde, organizou o loteamento de 100 lotes em um mês. Para vender os 100 lotes demora, né? Então gasta muito, como gasta muito precisa pegar dinheiro emprestado, e para vender os lotes demora e a dívida tá comendo, né? Então isso aí normalmente, principalmente em momentos de alta taxa de juros, as incorporadoras sofrem bastante, né? Loteamento também sofre bastante, porque o fluxo de caixa na dívida é caro, então a despesa financeira é cara, porque a taxa de juros tá alta, né? Os fundos imobiliários não vão emprestar barato, o CRI vai ser IPCA mais 8, IPCA mais 9, CDI mais 3, 4, 5, não vai emprestar barato. Só que a venda também, pô, não tô conseguindo vender muito lote, porque tá caro, ninguém consegue financiar. Então esse é o problema. Então aqui você consegue ver que eles estão prestando atenção aqui com a Landsol, né? Daí ele diz aqui, ó, a emissão é lastreada por uma debênture emitida pela loteadora Semara, companhia que atua majoritariamente no estado de São Paulo, no interior, né? A operação foi estruturada a modo de contar com as seguintes garantias: alienação fiduciária de cotas da empresa, cessão fiduciária dos futuros recebíveis, caso recebam, né, vai cair pro RBRR, fundo de reserva, além de critérios mínimos relacionados à estrutura de governança e organização societária que não foi cumprida na sua integralidade. Adicionalmente, no portfólio de obras de companhia, há outras 6 obras lançadas e inacabadas. Imagina você ter que acionar uma garantia. Eu tive fiz uma live com a gestora do Porte, que é a Nicole, uma moça que tá aí desde o início na gestão
do PORD, 13 anos de gestão do PORD. E por mais que a gente fique confortável com essa parte de, pô, o LTV é muito bom, tem muita garantia, esse negócio de acionar garantia é muito ruim. A gestora de crédito profissional fala sobre isso. Se você quiser assistir essa live, cara, é 1h30 de conteúdo absurdo sobre gestão de crédito, pra você melhorar suas escolhas na hora de olhar seu fundo imobiliário, ou mesmo na hora de você comprar um CRI, um CRA independente, né, na sua corretora. Muito importante você assistir essa live aí. É conteúdo de graça mesmo ali que não faz sentido perder. Então, dessa forma, optou por seguir com a reestruturação, tá vendo? Watchlist, reestruturação, em conjunto com outros CRIs da companhia, de modo a alienar o controle acionário dos projetos após a anuência dos sócios e a parceiro desenvolvedor com o histórico de atuação e entrega em operação estresse. Então tá com um probleminha, né? Aqui no caso do RBRR, 0,5% do portfólio. E a gente não tem mais nenhum outro em watchlist. Então, de todos os 99 CRIs, tem só este aqui com problema, que é o número 44, com 7 milhões só do portfólio de 1,5 bi. 0,5 então, é este aqui o problema do RBRR, beleza? Esse é o problema do RBRR. E como vai ser incorporado, a dúvida do meu aluno, inclusive, era: pô, Léo, beleza, eu quero comprar RBRR porque o RBRR é bom. Mas se for incorporar o RPRI e vier só tranqueira, se for incorporar o PSIP e vir a tranqueira do PSIP, se for incorporar o VCJR e vir a tranqueira do Isso pode acontecer. Aí eu quero te mostrar aqui um ponto. Quando a gente olha para o VCJR, olha só, ele tem um crédito que rende um pouquinho mais, né? IPCA mais 8,8, em comparação aqui com o RBRR, que é IPCA mais 7,9. O Júniorzinho aqui rende um pouquinho mais. A gente tem menos créditos, né? 40 créditos só. E tem o watchlist de 2 CRIs. Só que perceba, esses 2 CRIs correspondem a 6% da carteira. Então aqui o CRI de Coteminas, que aqui é legal, porque nessa mesma live que eu recomendei para vocês assistirem da Nicole, lá a gente falou sobre a Coteminas, que o PORD também tem um CRI de Coteminas, que também tem em torno de 7% do portfólio do PORD. E foi reestruturado, nunca deixou de pagar, só que a remuneração caiu um pouco, né? Vai demorar um pouco mais para recuperar todo aquele rendimento que era esperado. Então aqui tem esse watchlist aqui de 5,7 e tem o CRI Serpasa aqui, que é 0,3, que este aqui está inadimplente, tá? Então ele está inadimplente, já entrou na justiça e tal, afastou o reconhecimento de essencialidade da Fazenda Varjada Grande aqui, e aí teoricamente, provavelmente, o Júnior vai ganhar aqui. Eu falo Júnior porque é muito difícil falar JCVE. Olha aí, pra você ver, trava tudo. JC não, VCJR, tá vendo? Que é difícil. Eu vou chamar ele de Júniorzinho. Então o Júniorzinho, ele tem um portfólio grande, inclusive, né? Olha, 1,2 bi de patrimônio. O RBRR tem 1,4 bi de patrimônio alocado em CRIs, né? E aqui você consegue perceber que 6% desse PL está na watchlist. Quando a gente passa para o RPRI, que teoricamente seria a melhor escolha olhando para o VP, lembra lá da planilha que eu te mostrei? Ó, o VP mais baixo é RPRI. Teoricamente o retorno maior que você teria seria, né, inclusive de 16,5%, caso depois da incorporação o fundo todo, né, que provavelmente deve ser o PSIP ou o RBRR que vai receber a incorporação. Acredito eu que inclusive vai ser o PSIP, porque tem o nome da pátria aqui, né, como quer incorporar, vai tirar RBRR do nome aqui, enfim. Então provavelmente esse aqui vai receber, se ele for lá para o PVP de 0,9, que é totalmente possível, viu? É totalmente possível. A gente teria uma valorização aqui de 16,5% no RPRI. Então vamos ver aqui o que tem dentro do RPRI, tá? Aqui, ó, as movimentações da carteira, você consegue ver que teve integralização da posição no Crimora, no FICTA2. Esse FICTA2, inclusive, também apareceu no PSIP, tá? Não é maracutaia, mas é como se fosse para separar da carteira oficial do fundo as tranqueiras. Aí separar a tranqueira aqui no FI fica menos claro, menos transparente pra gente. Aí a gestora fala que é para melhorar a estrutura de recuperação de crédito, é para separar, para ficar mais fácil pro time. É plausível, né? Mas pô, também conseguiria trabalhar aqui dentro, é só focar uma parte do time naquele CRI, né? Mas enfim, aí quando coloca dentro de um outro FI, você vai ver que vai sumir o CRI da carteira, você não vai conseguir mais ver o CRI na carteira, vai ver esse FI aqui, fica menos transparente na minha opinião, né? Mas é uma estratégia deles aqui. Nos próximos meses seguiremos executando a estratégia de desinvestimentos em operações de menor volume e com perfil de risco não aderente à estratégia do fundo, com o objetivo de rebalancear e otimizar o portfólio. Então isso aqui é bom, sabe por quê? Me parece, e acredito eu, que primeiro eles vão organizar todos os FIs, vão remarcar todo o VP, para depois fazer a incorporação. Se incorporar agora para remarcar o crédito lá no último, pô, aí é palhaçada com cotista. Aí faria sentido vender tudo mesmo e comprar só do que tem um PVP menor para poder fazer essa arbitragem. Só que a galera não é boba, né?
E acredito que se a Pátria fizer isso, é um tiro de 12 no pé, porque aí é decretar o atestado de burrice mesmo. Pô, eu vou enganar mesmo os cotistas, não tô nem aí porque eles são bobo. Teoricamente seria assim. Então tem que ser realmente remarcado tudo antes da incorporação. Porque hoje a gente vê aqui um PVP de 0,77 no RPRI, mas será que é 0,77 mesmo? Porque quando os CRIs são remarcados, o VP cai. E se esse VP aqui, por exemplo, caísse para 95 na remarcação, olha lá, 0,81. Se fosse remarcado para R$ 90, olha lá, 0,85. Aí valeria mais a pena manter RBRR. Tá vendo aqui a diferença de você ter a inteligência de, pô, pode ser que seja remarcado. Ah, Léo, como assim pode ser que seja remarcado? Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem IPCA mais 10, então você vê lá o RBRR 7,9, o Júniorzinho 8 ponto algumas coisas, e aqui, no caso do RPRI, a gente tem IPCA mais 10. Já talvez não seja tão high grade assim, né? É óbvio que não dá pra gente classificar só pela taxa, mas a taxa já dá uma baita ajuda pra você classificar se ele é high grade ou não. E aí a gente vem aqui, ó, nos CRIs, olha as concentrações aqui. 10% nesse CRI aqui, o Windsoak, sei lá como pronuncia. Aí tem o CRI Tarjab aqui, tem o Casas AAA aqui, 7,4. Realmente aqui a concentração é maior, né? Vamos ver quantos CRI tem? Olha lá, 34 CRI, olha o tamanhozinho, 330 milhões. Então, bem menor, né? Então, quer dizer que, pô, se der problema em algum CRI que tem um portfólio mais alto, por exemplo, esse aqui, pô, vai cair 10% da rentabilidade. Se for remarcado, cai. Aí que mostra as operações estruturadas. E aqui a gente tem o watchlist. Olha o watchlist aqui. A gente tem Tarjab, a gente tem Landsol, que é o mesmo lá do RBRE, só que o RBRE tem só 0,5 do portfólio nele. A gente tem o Crimora aqui. Temos 3 CRIs aqui no RPRI que provavelmente estão com problema, né? Ó, vamos ler esse Tarjab aqui, ó. É uma operação de incorporadora. A operação tem como garantir a alienação fiduciária do empreendimento, a alienação das cotas da sociedade de propósito específico aqui, detentora do empreendimento-alvo, aval da holding, só... Blá, blá, blá. A empresa está em momento de situação restritiva de liquidez e o custo final da obra ficou acima do orçamento inicial. Ah, eu vou gastar 100 mil para construir essa casa. Começa a construir a janela, pô, IPCA, a janela que custava 1.000, custando 2.000 agora. Pô, vou ter que gastar 150 mil, pegar mais dinheiro emprestado, não consigo concluir, entende? Já tem muito dinheiro emprestado, vou ter que pegar mais. Situação de liquidez complicada. Incorporação, toma cuidado. Incorporadoras têm um beta bem mais alto do que normalmente você vai ver aí em outros setores, tá? Então aqui a gente já tem 6,6% com potencial problema, né? Esse aqui ainda não está inadimplente, mas tem potencial problema aqui. O LTV, inclusive, aqui tá em revisão, né? Aí temos o CRI de Landsol aqui, que também tá com aquele problema que eu já li com vocês, só que aqui no caso é 4,7% do PL. Então, pô, aqui já temos 11,3%. E tem o Crimora, que agora não dá mais para você ver, tá? Não dá mais para você ver o Crimora porque ele entrou no FI-CTA, não dá mais para você ver ele. Agora você só vai ver FI-CTA, quer ver, ó? Aqui você vai ver, ó, Crimora, aqui você vai ver, ó, FI-CTA. 2,7 milhões, 0,8%. E olha só aqui o que eu quero te falar sobre marcação, né? O porquê que o VP desses fundos podem subir. Isso não quer dizer que vai subir porque tá valorizando, não. Vai subir porque vai perder valor de mercado. Olha lá, o Crimora é uma operação de crédito para incorporação, empreendimento residencial, tarará, desenvolvimento imobiliário, alienação fiduciária como garantia. Ó, no mês de maio de 2026, após alinhamento com o administrador do fundo, foi reconhecida a provisão de perda de 2,2 milhões do Crimora, cerca de 50% do saldo devedor de maio, fruto da piora na percepção da continuidade operacional da operação e ao devedor propriamente, considerando também a inadimplência do CRI em relação ao pagamento de suas obrigações. Então, esse aqui está inadimplente. E aí, olha só, no contexto desse processo, durante o mês de junho, as posições foram integralizadas no FI-CTA 2, com o objetivo de centralizar a gestão desses ativos, permitindo maior foco na condução daquela enrolaçãozinha, né? Por fim, ressaltamos que a expectativa do time de gestão é recuperar o valor ao longo do tempo no âmbito do FI-CTA 2, não sendo antecipadas nesse momento novas necessidades de provisões relevantes adicionais à operação. Então, o que é isso aqui, ó? Eu tinha um CRI que me devia 4,4 e eu já reconheci a perda de 2,2 milhões. Ou seja, eu perdi 2,2 milhões. Esses 2,2 milhões saem daqui, ó. 2,2 milhões perdido daqui. Então, antes, o meu patrimônio era do 330 e agora vai ser 328, exemplo, né? Aqui no caso já tá reconhecida a perda. Mas só pra você entender, você consegue entender aqui que o patrimônio diminuiu? Se o patrimônio diminuiu, pode acontecer do VP subir. Se o preço continua a mesma coisa, ó. Preço sobre valor patrimonial. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é importante, tá? Vou até usar a tela preta aqui, ó. Preço sobre valor patrimonial. Preço sobre valor patrimonial. Então é o preço que está na tela, que hoje, no caso do RPRI, vamos ver aqui quanto que tá? RPRI 11, a 73,97, que inclusive caiu 3% hoje, ó. 73,97. E aqui o VP, ó,
Aqui o VP é o quanto que ele tem de valor patrimonial, que teoricamente estava 99, né? Então isso aqui vai dar lá o seu 0,75, talvez. Se eu perco valor patrimonial e aqui agora cai para 90, pô, aqui sobe para 0,8. E aí o que é melhor? Você comprar RPRI a 0,8 ou comprar RBRR a 0,8? O que você prefere? Qual dos dois que você prefere? Esse aqui tá descontado, ele tá mais descontado, não é por nada, entende? Dito isso, vamos aqui pro final, que é o PSIP, que também tem 1,3 milhões de patrimônio aqui. A gente consegue ver que ele tem um pouquinho mais de exposição em fundos imobiliários. E aqui ele também tem o watchlist, ó. O CRI Cortel aqui, né? No caso, encontra-se em processo de reestruturação para adequar o fluxo financeiro da operação e melhorar aqui o pacote de garantia. Aí foi alocado no FICTA, tem o CTA no PSIP, tem o CTA 2 lá no RPRI. E aqui também temos o problema no PSIP do CRI Invert. Então aqui a gente consegue ver que no final a gente tem esse PL aqui do Cortel, que não vai aparecer mais agora porque está no FICTA, mas aqui em cima você consegue ver, ó, FICTA 3,7%, isso aqui é watchlist, né? Eles só vão tirar aqui do watchlist, mais 1,5, mais 2,7 aqui e aqueles 3 e pouco. Então aqui a gente tem realmente mais CRIs com problema, apesar do PSIP também ter uma baita diversificação, né? 86 CRIs. Então entre eles aqui, olhando aquele vídeo que eu já gravei para vocês sobre o RBRR, sem sombra de dúvidas, entre os 4 o RBRR é o melhor. Sem sombra de dúvidas, é o fundo mais organizadinho. Ele é mais high grade do que todos os outros, é o que tem as estruturas muito mais fortes, é o que tem mais diversificação, é o que tem menos CRI em watchlist. Eu até montei aqui dentro da própria planilha, eu vou disponibilizar essa planilha para vocês depois, tá? Aqui, ó, dentro da própria planilha eu selecionei aqui quais são os CRIs que estão em watchlist, e aqui inclusive eu coloquei, né, os que realmente não aparecem aqui, o que tem potencial, e teoricamente, olha só, o RBRR 0,5% de CRI em watchlist, o juniorzinho temos aqui 6% watchlist, o RPRI temos 12,1% em watchlist, o PSIP em watchlist está 2,7%. Mas, se a gente levar em consideração ali também o CTA, a gente teria ali 6,4, hein? Então, tem que ficar esperto com isso aqui, né? Você vê que o RBRR em qualidade ele é o melhor mesmo. E aí, talvez a preocupação do aluno. Top 3 fundos imobiliários aqui, eu ainda nem falei dos outros dois, né? Então dá uma estralada, eu sei que o vídeo tá longo, presta atenção um pouquinho aqui, estrala o pescocinho aí, eu sei. Toma o golinho de café, que eu vou até tomar meu último golinho de café que tá frio já. Mas isso aqui é essencial, eu não gosto de fazer os vídeos sem te entregar todo o contexto, né? Então aqui você consegue perceber que realmente, imagina que não existisse incorporação. Com certeza você escolheria o RBRR, tá? Agora, se existe a incorporação, o que eu tenho que levar em consideração? Essas marcações. Imagina aqui no cenário, é óbvio que pode não acontecer, mas se acontecer de marcação, entende? Aqui se a gente pega dessa parte da watchlist aqui, ó, e a gente pega 12,1% do RPRI marcado. Então pega aqui, ó, 12,1%. O VP dele, na verdade, 0,88, tá vendo? Se eu pego o juniorzinho, vamos pegar o juniorzinho aqui, ó, o juniorzinho tem 6%, né? Se eu pego lá e coloco, ó, menos 6%, opa, é 0,83. Se eu pego o RBRR, que é menos 0,5, aí fica 0,83, tá vendo? Se eu pego o PSIP era quanto? 2,7 mais o CRI mais o CTA lá, né? Então dá 6,4 aqui, ó. Então vou pegar aqui e vou colocar no 6,4. A 6,4. Para baixo, no caso. Então, olha lá. Qual é o que tem realmente aqui o PVP mais baixo? Aparentemente, se a gente considerar as marcações, né? Aparentemente, o que eu tenho mais segurança de realmente o patrimônio não se movimentar tanto é o RBRR. Ah, mas pode aparecer um CRI em watchlist novo no RBRR? Pode. Também como pode aparecer no PSIP, no RPRI, no VG, no juniorzinho. Inclusive, pode ser que saia CRI de watchlist. Pode ser que saia. Pode ser que a marcação seja só metade. Ah, se aqui for só metade, ao menos só 6%. Pô, o PVP aqui, ainda assim, né? Rapaz do céu, aqui tá meio óbvio a escolha. Porque imagine que a incorporação demore 1 ano para acontecer. E durante esse ano ainda pode dar muita merda aqui em todos esses fundos. Qual que é o fundo que tem menos chance de dar merda? Entende? E depois da incorporação, Léo, vamos supor que funcione. Aqui a gente tem probleminhas. Vou colocar aqui as marcações do que tá em CRI watchlist. E aí eu vou compartilhar a planilha com vocês aqui, só para vocês fazerem a brincadeira de vocês aqui. Quando a gente clica aqui em parte cenários, eu vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Se a gente entra no PVP de entrada aqui, você consegue ver que se eu entro no RBRR a 0,83 e o novo fundo, o finalzão, o fundo final, ele cair para 0,80, que pode acontecer, né? Imagina que o fundo final vai ser o PSIP, ele cai para 0,80 depois da incorporação. Pô, a gente teria um prejuízo, em todos, né? A gente teria prejuízo, porque em todos a gente tá comprando teoricamente com um VP mais alto do que 0,8. Ó, se for para 0,9, o maior ganho aqui seria no RBRR ou no VCJR. Se a gente for para 0,95, depois imagina a taxa caindo, né?
inflação aumentando um pouquinho, tendo marcação a mercado nos CRIs e tal, positiva no caso. Olha aí a delícia que vai ser. Se voltar para 1% aqui, que eu acredito que vai demorar bastante para voltar para 1%, os fundos atrelados a IPCA, a gente teria esses ganhos aqui. Você consegue ver que o RBRR e o Juniorzinho seriam os melhorzinhos aqui para exposição, né? Porque o PSIP, beleza, que pode ser que essa marcação esteja meio exagerada aqui, vamos colocar -3. Mesmo assim, a gente não teria um ganho tão bom quanto o RBRR, porque ele já está um pouquinho mais caro do que o RBRR, né? Inclusive, quando você for fazer suas continhas, atualizem os valores aqui, tá? Porque eu peguei esses valores atuais agora, mas provavelmente quando você está assistindo esse vídeo já mudou os valores. E aí, como que ficaria o fundo final? O fundo final, que não sabemos qual vai ser, mas provavelmente será o PSIP, a gente teria essa composição aqui, ó, o RBRR e o PSIP correspondendo aqui a maior parte dos dois, né? E vem o Juniorzinho e o RPRI aqui que vai fazer pouca bagunça. E no final vai ter um patrimônio de 4,5 bilhões de reais e vai ter aí um watchlist no patrimônio total de 4%. Perceba, vai reduzir muito, né? Porque o que mais tem aqui será diluído pelos outros. Então a composição vai ficar assim. E ó, isso aqui é importante, tá? A composição acima considera apenas a soma do patrimônio líquido ajustado pelo que eu coloquei, que você tem que alterar lá na primeira página da planilha. E inclusive a AGE, que é a Assembleia Geral Extraordinária, para definir essa incorporação, ela foi adiada. Por que que foi adiada? Justamente para dar tempo de marcar todos os CRIs, para poder o RPRI vir para o seu valor patrimonial real. Porque se a troca vai ser através do valor patrimonial, tem que ser o patrimonial justo. Tem que ser o justo. Então, o administrador tem que fazer essas marcações. Eu tenho que vender no prejuízo que eu quero vender no prejuízo, porque se a pátria vacilar nisso, aí é papo realmente de você talvez não confiar mais tanto assim na pátria. Porque tá tentando fazer bem os negócios, mas se toda vez dá um vacilo, né? Aí é palhaçada mesmo. A pátria já tem aí esse histórico de não ser muito confiável e tal. Eu não vejo problema nenhum em algumas decisões da pátria, mas tem algumas que vacilam mesmo, né? Então eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de nenhuma gestora, não sou patrocinado e nunca serei por nenhuma gestora, justamente para poder falar aqui imparcialmente de todas elas, pra você ficar esperto mesmo, né? Então é isso. Teoricamente aqui, o que mais faz sentido é RBRR mesmo, tá? Porque apesar de acontecer a incorporação ou não, ficará muito diluído. A gente provavelmente verá marcações mais violentas nesses outros fundos a não ser o RBRR. O RBRR é o que a gente realmente tem a certeza do valor patrimonial. Então, para não correr risco, querendo se expor num fundo que tá pagando bem pra caramba, que tá realmente descontado, porque tem outros descontados igual o RBRR, tem alguns, mas descontado igual o RBRR, com a qualidade do RBRR, parece que é só o RBRR mesmo. Então vou deixar essa planilha disponível para vocês aqui na descrição. E aí no link da descrição vai estar o link da planilha e acima vai estar o link para você se inscrever aí no projeto Yield, tá? Não esquece disso não, vacila não. Se inscreve aí agora, pausa o vídeo e se inscreve aí agora. E acima do link da inscrição pro projeto Yield tem um botão de você deixar o like no vídeo. Deixa o like no vídeo aí, rapaz, larga de ser amarrador de like. Então decidimos o primeiro fundo imobiliário e agora vamos pro segundo fundo imobiliário, que não é segredo. HGLG. HGLG está em extrema oportunidade, galera. Não faz sentido o HGLG continuar neste valor aqui por muito tempo, tá? Inclusive, olha só, o HGLG chegou a bater um yield aí de 9%, assim como o BTLG, né? Então, entre esses dois, mesmo o BTLG estando descontado também, HGLG a 0,88 não é, muitas vezes você vai ver isso aqui não, meu amigo. Não é, eu já tô repetindo isso aqui várias vezes. E existem duas formas de você comprar. Você pode se expor diretamente no HGLG, se você não quiser passar pela incorporação, ou você pode se expor através de LVBI. Eu já deixei essa planilha aqui para vocês também, para vocês fazerem o cálculo, né, de como que seria. Aqui já ficou bem claro que será pelo valor patrimonial mesmo. Então a gente vai ver o valor patrimonial no dia da... É óbvio que este valor patrimonial que eu coloquei aqui é o valor patrimonial atual. Pode ser que no dia que você está assistindo esse vídeo, o valor patrimonial já alterou, por avaliação de algum imóvel específico, ou por avaliação de alguma parte do caixa, de CRI, de exposição em CRI. E no final do ano, se essa incorporação não acontecer até o final do ano, porque a perspectiva é que acontecesse no primeiro semestre. Se ela não acontecer até o final do ano, vai ter outra reavaliação patrimonial. Pode ser que o HGLG suba, pode ser que o LVBI caia, pode ser que o LVBI suba, que o HGLG caia. Então a gente está fazendo essa relação de troca de acordo com o que tem hoje de valor patrimonial. E olha, o preço do LVBI hoje, 101,71, meu amigo. Eu já deixei aqui para buscar automático. Você consegue ver que se a gente comprar HGLG a 147, eu tô pagando mais caro do que se eu comprasse LVBI nessa relação de troca, tá? Teoricamente aqui, ó, eu tô pagando R$140 no HGLG comprando o LVBI a 101. E teoricamente aqui, para que eu saia no prejuízo, ou o HGLG tem que cair para 140, né? Eu compro o LVBI aqui. Se o HGLG cai para 140, perceba, quem comprar HGLG agora vai ficar com um prejuízo absurdo, né? Porque imagina, se eu comprei ele a 147, ele caiu para 140, eu tô perdendo aqui, ó,
menos 1, eu tô perdendo 4,5% de rentabilidade. Se eu comprei o HGLG e ele caiu para 140. Se eu compro o LVBI a 140 ele cai para 140, eu fico no 0 a 0, porque eu paguei 140 nele. Agora, qual é a forma de eu ficar no prejuízo nessa incorporação? A marcação do LVBI ser muito para baixo. Por exemplo, quando eu for reavaliar os imóveis do LVBI, foi reavaliado por um PVP de 110, por exemplo. Aí imagina que foi reavaliado por um PVP de 110. Eu perdi R$10 lá de VP do LVBI. A relação de troca vai diminuir, e aí eu comprando o LVBI a 101, teoricamente eu estaria pagando 153 no HGLG, sendo que hoje eu poderia comprar o HGLG a 147. Então você tem que ficar esperto nisso, não tem como a gente prever, né, o quanto que vai ser aí o valor patrimonial de cada um deles. Pô, se o HGLG, imagina que eu comprei HGLG a 147 e a reavaliação patrimonial dele foi lá para 175, porque realmente valorizou muito. Era a mesma coisa de eu ter comprado HGLG ou o LVBI, ficou elas por elas. Então você percebe que depende muito aqui do VP, né? Mas vejo hoje o HGLG como oportunidade. E você pode se expor através do LVBI ou do HGLG. Amanhã você vai saber se eu vou comprar mais HGLG para carteira, no Rumo ao 100K, e se eu tô comprando através de LVBI e HGLG. Então já se inscreve no canal que amanhã você vai ver os aportes aí da carteira. E por último, um fundo que na minha opinião continua em oportunidade. Ele não saiu da oportunidade ainda. Eu gravei um vídeo para você aqui sobre PORD. Te expliquei inclusive o porquê que o PORD, na minha opinião, faz muito sentido. Eu gravei o vídeo do PORD, né? E depois a gestora entrou em contato. Pô, Léo, eu queria esclarecer as dúvidas aí que você tiver sobre o PORD. Gostei do vídeo e tal. Legal demais que a gente tá sendo reconhecido até pelas gestoras atualmente, né? Isso se deve a você aí que segue o canal, que deixa o like no vídeo, que aí se estoura, vai aparecer até no canal lá, o gestor também vê YouTube, e principalmente dos fundos que ele gera, né, pra ver o que o povo tá falando. Então isso é muito legal, você deixar o like no vídeo aí pra realmente ficar, porque você ganha com isso. É óbvio que eu vou ganhar, vou demais, porque o YouTube vai mostrar isso pra mais gente, né, o canal vai crescer, eu vou bater mais 1 milhão sonhados aí de inscritos, mas você também ganha, que o canal tendo mais relevância, eu consigo trazer mais gestor, eu consigo fazer um monte de coisa que eu não conseguiria se eu não tivesse. Eu tento falar com o gestor desde quando eu tinha 2 mil inscritos, só tô conseguindo agora. O PORD, inclusive, subiu bastante, né, eu falei sobre o PORD mais ou menos nessa região aqui, ó, e aí ele subiu lá pra 8,50, que ainda tava em oportunidade, né, e agora caiu de novo. Então, realmente, vejo aí uma oportunidade no PORD, viu? São o top 3 fundos. Ah, Léo, mas você não falou muito do LVBI, nem do HGLG, nem do PORD. É porque eu já falei muito em vídeos anteriores, então eu não vou ler de novo o relatório aqui, já que a gente gastou tanto tempo falando sobre esses 4 fundos aí da pátria de papel. Se você quiser conferir qual dos 3 eu vou comprar amanhã, é só você não vacilar, que amanhã às 19 horas, 19, é que normalmente quando os vídeos é longo, o editor demora um pouquinho mais, a gente solta às 19h30. Mas em geral, pra sair tudo às 19 horas. Fique esperto que amanhã, às 19 horas, vai sair vídeo aí, tá? E eu não esqueci das empresas soltando resultado não, tá? Saiu o resultado de Vale, a gente vai falar sobre. Saiu o resultado de Santander. Santander até soltou aí, né, a intenção de fazer uma OPA. Não é bem uma OPA, não quer fechar capital, mas ofereceu troca aí por BDRs da Espanhola e tal. BB Seguridade, que saiu o resultado hoje, depois do fechamento. Itaú, que sai o resultado amanhã. Então, pode ficar tranquilo, também vai ter muito vídeo de análise de empresa, viu? Esse canal aqui, meu amigo, se você não seguir, você tá dando bobeira. Se você chegou agora, começou a seguir agora, assiste os últimos 10 vídeos do canal, que eu tenho certeza que você vai aprender pra caramba. Fechou? Fique com Deus. Papai do céu te abençoe. Até o próximo vídeo do canal, que será excepcional. Boa semana pra você aí, viu? Segunda-feira abençoada. Resto da semana também.